Candidato, primeiro, obrigado pela participação aqui no Zoom TV Jornal, tem sempre o espaço aberto. O tempo total da nossa entrevista é de 10 minutos, que vão começar a valer a partir de agora. Eu começo com a seguinte pergunta. Segundo a última pesquisa que foi divulgada pelo IPEC no último dia 20, o senhor aparece com 27% das intenções de voto para o governo do estado. Quem o senhor acha que são esses 27% da população fluminense que querem o senhor comandando o governo do Rio de Janeiro? Bom, primeiro eu queria agradecer a TV Zoom, obrigado a você, Juan, um grande abraço. Já estive aqui várias vezes, não só em ano de eleição, então é um prazer estar com vocês aqui. Olha, eu acho que a última pesquisa do IPEC colocou a gente crescendo 5 pontos, a gente caminhando para o segundo turno no Rio de Janeiro, que é muito importante. Então a gente tem uma possibilidade cada vez maior do presidente Lula ser eleito no primeiro turno e a gente ir para o segundo turno numa eleição muito importante para o estado do Rio de Janeiro, uma eleição que eu acho que ela é definidora do futuro do Rio. O estado do Rio não aguenta com mais um governador preso. São 5 governadores presos, uma crise imensa, um interior abandonado, uma região serrana abandonada, secretários de saúde presos, de educação presos, de emprego presos, agora o secretário de polícia preso. A gente precisa cortar essa corrente do mal e criar uma nova governança no Rio de Janeiro, olhando para o interior, gerando emprego. E eu acho que isso a gente traz. Nesse sentido, a gente sabe que a gente está crescendo muito entre a juventude, entre as mulheres. A gente cresce, a gente está empatado na região metropolitana. No interior, a gente precisa ser mais conhecido. Acho que o segundo turno vai ser muito útil para isso, porque a gente vai ter o mesmo tempo de televisão, muitos debates, e eu quero percorrer muito o interior, conversando com as pessoas e falando sobre propostas. Perfeito. O senhor já tem uma longa jornada aí, tanto no sindicalismo quanto em pautas sociais também. Na vida pública, como político, o senhor entrou em 2005, foi eleito deputado estadual, combateu fortemente as milícias, Isso. Foi oposição em quase todas, se não contra todos os governadores que assumiram desde então. Todos os presos, né? Com todos os governadores que assumiram. Isso fez com que, em 2018, com todo esse trabalho, só fosse eleito também deputado federal, onde também continuou oposição ao governo. Com todo esse histórico, eu pergunto para o senhor, que bagagem o senhor traz para governar o estado do Rio e qual que o senhor acha que pode ser o maior desafio aí nessa diferença entre legislar, que é o que o senhor fez até hoje, e ser poder executivo? Não, obrigado pela pergunta, é extraordinário poder falar sobre isso. Eu fui eleito em 2006, a primeira eleição, no mesmo momento que o Cabral foi eleito. E você tem razão, eu fiz oposição ao Cabral, quando muita gente elogiava. Eu fui o primeiro a denunciar o Sérgio Cabral pelas corrupções, que depois o tempo me deu razão, né? Fiz oposição também ao Pezão, que depois o tempo me deu razão. E que eu, como parlamentar, Juan, eu fui deputado estadual mais votado do Brasil. Então houve um reconhecimento de 350 mil votos para deputado estadual, deputado mais votado do Brasil inteiro. Então há um reconhecimento da população do importante trabalho feito no parlamento. E não foi pouca coisa, enfrentar as milícias, fazer uma CPI contra as milícias, fazer uma CPI para combater o tráfico de armas e munições, que me fez também enfrentar o tráfico, fez com que eu enfrentasse o crime e a violência no Rio de Janeiro, como nenhum governador fez, mesmo no parlamento, que tem uma limitação. Depois eu fui eleito para deputado federal, o 9º deputado mais votado do Brasil. E em Brasília, eu fui por 2 anos consecutivos considerado o melhor deputado federal do Brasil. Então há um reconhecimento da população e do eleitor muito grande pelo trabalho feito no parlamento. O que a gente traz para o Rio de Janeiro é exatamente a nova experiência. É um reconhecimento e a chance de governar o Rio de Janeiro diferente do que ele foi governado até agora. Porque até agora, a ideia de uma experiência no governo foi uma experiência muito mal sucedida. Uma experiência de governadores presos, de corrupção, uma experiência da fome voltando, uma experiência da violência contra a mulher aumentando, uma experiência do desemprego aumentando. Essa não é uma experiência que a população do Rio de Janeiro, do estado do Rio, quer. A gente quer uma nova governança. A gente fez uma ampla aliança capaz de ganhar e governar. A minha aliança vai do César Maia ao Lula. Uma aliança que passa por 8 partidos. Então é uma aliança capaz de ganhar a eleição e de governar. E uma aliança com a sociedade civil também. Uma aliança que traz um Armínio Fraga e traz um Marcelo Trindade. Traz um setor da economia que não é um setor da esquerda para estar junto no governo. Traz a Lígia Bahia, da saúde. Traz o ex-ministro Temporão. Traz a Margarete Del Como, da Fiocruz. Então a gente tem uma aliança também com o que há de melhor na sociedade. Traz o Ricardo Henriques, da educação. Então eu tenho uma aliança sólida com partidos do campo democrático e tenho uma aliança com a sociedade civil dos melhores quadros
para ocupar os melhores lugares. É essa experiência administrativa que a gente traz para governar o Rio de uma maneira diferente. Perfeito. E caso seja eleito, quais seriam suas prioridades, seus primeiros atos como governador do Rio? Olha, eu sou professor. Eu realizei um sonho na minha vida, que é ser professor. E nesse sentido eu fiquei 10 anos, eu fiquei 20 anos em sala de aula, 20 anos direto em sala de aula. O próximo governo, nosso governo, vai ser o governo da educação. Fazer uma corrente da educação integral, que vai da creche, da primeira infância até o primeiro emprego. Eu vou trabalhar junto com os prefeitos, porque se a gente não conseguir uma política de creche nos municípios, a gente não consegue uma política de emprego para as mulheres. Isso é decisivo. E a gente tem que ter escola técnica orientando a nossa juventude para ter um primeiro emprego. A rede FATEC é muito poderosa, mas ela está muito abandonada hoje em dia. E recuperar o tempo integral. Isso é fundamental. Então a gente consegue hoje recuperar o tempo perdido nessa pandemia através de um projeto chamado Explicadores Universitários. Nós ficamos, João, 2 anos sem ensinar nada para as nossas crianças. Seja de Friburgo, seja de Teresópolis, de Petrópolis, ou da cidade do Rio de Janeiro, ou da Baixada Fluminense, os 2 anos de pandemia, nós não ensinamos nada para a criança. Você tem que pegar quem está se formando nas universidades, em pedagogia, em letras, em matemática, e fazer eles serem explicadores. Quem tem que pagar os explicadores sou eu, o governador. Não é uma mãe ou um pai que perdeu o emprego na pandemia. Então, a grande mudança, a grande transformação que a gente quer fazer é com a educação. Agora, o governador tem que olhar para o interior. O governador precisa entender que mesmo 80% da população vivendo na região metropolitana, a gente precisa olhar para o interior. A gente precisa fazer com que o interior gere emprego, com que o interior gere renda, com que o interior gere crescimento. É assim em São Paulo, é assim em Minas. Mesmo tendo uma população menor, tem um grande potencial. Vou te dar um exemplo. Reflorestamento de Mata Atlântica. Isso coloca a economia do Rio de Janeiro no século XXI. Áreas como a área serrana, ou a área do Norte Fluminense ou Noroeste Fluminense, podem ser pioneiros numa economia climática, de uma economia do século XXI, trazendo recursos para cá. Aqui você tem um potencial agrícola enorme. Você tem que investir na Emater, você tem que investir na capacidade agrícola. O turismo não pode ser tão precarizado no Rio de Janeiro como é hoje. Esta região pode ter turismo econômico, pode ter turismo de negócio, pode ter turismo ecológico. Então a gente precisa olhar para o interior e gerar emprego e renda para cá. Perfeito. O senhor chegou a antecipar até o que seria a minha próxima pergunta, que seriam as propostas para o desenvolvimento, fortalecimento econômico e também social do interior. Então, candidato, agora eu te pergunto, voltando nos dados da última pesquisa IPEC, se nós somarmos aí votos brancos, nulos e também eleitores indecisos, isso corresponde a 20% do eleitorado, isso segundo a pesquisa IPEC, que foi divulgada no dia 20 agora de setembro. O que fazer para conquistar esses 20%? Eu acho que a eleição do Rio de Janeiro está muito polarizada, como a eleição nacional está. Eu acho que a eleição do Rio, a gente tem que dizer quem é quem. Quem é o governador Cláudio Castro e quem sou eu, né? Quem é o governador? Quem está junto com o Cláudio Castro? Quem vai governar junto com o Cláudio Castro? O que o Cláudio Castro responde? Ele representa o quê? O que eu represento? Eu acho que é uma eleição do quem é quem. A gente quer deixar isso muito claro, né? Eu sou professor, eu defendo a escola pública, eu estou propondo governar com as melhores pessoas do Rio de Janeiro e eu tenho uma aliança que está muito clara quem vai governar comigo. Resta a população saber quem é o Cláudio Castro, quem sou eu. O Rio não aguenta mais um governador preso. Então esse é o investimento que a gente tem que fazer para dialogar com a população. A nossa perspectiva é continuar crescendo até o dia da eleição. E no segundo turno, são 5 minutos para cada um na televisão. É um debate só eu e o atual governador para entender qual é o melhor caminho para o Rio de Janeiro. Perfeito. Agora a gente tem faltando um pouquinho mais de 1 minuto, né? Eu peço para o senhor falar com o seu eleitor, com quem ainda está indeciso, deixar as suas considerações finais. Olha, primeiro eu quero agradecer a você, Juan, agradecer a TV Zoom por essa oportunidade e dizer para vocês que minha vida foi marcada por honestidade e trabalho. E tem uma frase que eu acho que é muito importante para o Rio de Janeiro nesse momento. Vale a pena ser honesto. E nesse sentido eu peço a sua confiança, o seu voto no 40 para governador, por uma outra maneira de governar, porque o Rio precisa se livrar dessa corrente do mal que levou 5 governadores a serem presos. Vamos governar de forma diferente, ouvindo vocês e priorizando o investimento no interior.